Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando aí com a série sobre poesia mística e nós vamos continuar com o segundo vídeo hoje e haverá um terceiro, e aí nós fechamos aí a minissérie de São Francisco de Assis dentro da série de poesia mística, tá ok? Bom, esse vídeo falar um pouquinho sobre a Clara, né? A Clara, ela foi a primeira mulher da ordem de São Francisco, né? O nome é Chiara de Alfreduccio, filha de Favarone de Alfreduccio degli Sifi e de Ortolana Fiuni. Ela nasceu no ano de 1194 em Assis, tornando-se depois Santa Clara, né? Como é conhecida aqui no Brasil. Ela também era de família rica, porém ela era de família nobre, né? Enquanto que o Francisco apenas vinha de família rica, né? Família de comerciantes, não tinha nobreza, né? A Clara era filha de fidalgos, o pai dela era conde e inclusive ela vivia com a família num castelo. Ela era muito admirada pela sua beleza, tinha muitos pretendentes, né? E o seu pai buscava entre eles o mais rico, o mais poderoso, né? O mais nobre. Porém, contrariando o pai, ela negou o casamento e, como Francisco, só acabou encontrando aí um pouco de apoio na mãe, né? Ela tinha 2 irmãos e 2 irmãs, que é a Catarina e a Beatriz, que entraram para o convento junto com a mãe depois da morte do pai. Por volta de 12 anos, sua família vai morar em Corozano e depois a família se muda para Perúdia, fugindo aí da revolução daquela época, né? Clara era muito religiosa e muito recolhida desde muito cedo, e aos 18 anos ela fugiu com uma amiga chamada Felipa Guelfuccio para se encontrar com o Francisco na Porciúncula, né, que é aquela capelinha de Santa Maria dos Anjos, onde nasceu a ordem dos franciscanos e a ordem de Santa Clara. Lá ela era esperada, né, para fazer os primeiros votos e entrar então no convento dos franciscanos. Mas foi aos 16 anos que Clara ouviu falar de Francisco pela primeira vez. Ela tinha inclusive 2 parentes, né, que eram 2 frades da ordem, chamavam-se Rufino e Silvestre. E ela procurou em segredo, né, o Francisco e passou a frequentar a igreja de Porciúncula para ouvir as pregações do santo, né? Ela tinha um fascínio por Francisco e ambos se deram muito bem desde o início, tá? Eles se completavam em suas aspirações místicas. E por amor a Francisco, ela abandona a família para viver a mesma vida de oração e pobreza. Aos 18 anos, decidida, ela abandona tudo, né? E isso aconteceu num domingo de Ramos, foi no dia 19 de março de 1212, e ao sair pela porta do castelo onde ela morava, caminhou por volta de 5 quilômetros e foi se encontrar com a Irmandade. E na capela de Santa Maria dos Anjos, ela trocou de vez a roupa de fidalga para vestir a sua túnica de juta e um par de sandálias humildes, né? Ela fez uma oração de renúncia também. Francisco cortou os longos cabelos loiros da jovem, né, para que assim fosse completo, né, o voto de pobreza, né, o voto de pobreza, obediência e pureza de coração. Depois da cerimônia, ela foi levada até um mosteiro das Beneditinas. Santa Clara de Assis, ela vendeu tudo, né? Inclusive o seu dote de casamento, né? O dote que era para o casamento, ela também vendeu e distribuiu aos pobres.
e era uma exigência de São Francisco para poder entrar para a vida religiosa, né? Então, a partir daí se conclui o casamento místico entre Francisco e Clara, né? Em que ela se torna a sua cisígia, como se fosse a sua contraparte, a sua companheira dentro dessa aspiração mística, né? Obviamente que a família da Clara se enfureceu, né, com a jovem. Alguns documentos relatam que seu pai foi buscá-la, outras narrativas afirmam que foi um dos seus tios, né, o tio Monaldo, né, e que ao encontrar com ela, né, a Clara mostrou, né, a cabeça, né, que tinha cortado os cabelos, e então o tio, né, ele desistiu de levá-la. Bom, mas seja como for, ela se agarrou ao altar dizendo que ficaria ali para sempre. Então, depois de um tempo, com a bênção de Francisco, ela abriu a sua própria ordem, né, a Ordem das Clarissas. No ano de 1225, entre julho e setembro, já muito doente, quase cego, Francisco ficou sob os cuidados de Clara. Ela minimizava a melancolia que ele sentia, né, naquele período. Estava bem triste, né, desanimado. E ela cantava e conversava com ele para animá-lo, né? E foi nesse período, junto a Clara, que ele compôs um dos seus textos mais conhecidos, que é o poema Cântico ao Irmão Sol, também chamado de Canto às Criaturas. Inclusive é um filme de 1972 que conta a trajetória de Francisco, né, chamado Irmão Sol, Irmão Lua, que foi dirigido por Franco Zeffirelli. Então, para quem não conhece, vou fazer a leitura aqui do Cântico às Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado ou sereno, e todo o tempo pela qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual nenhum homem pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conforme a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhe fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Bom, o Francisco chama todos de irmãos e irmãs, né? O irmão Sol, a Lua, as formigas, o lobo de Gúbio. Ele se sentia parte de tudo aquilo, né? Ele sentiu pulsar e nutria veneração e respeito por todo tipo de ser, né? Pelo menor que fosse.
E até as ervas daninhas tinham aí o seu lugar, né? Pois do seu jeito até as ervas daninhas também louvam a Deus, louvam ao Criador. Eu me lembro do que escreveu William Blake, né? O poeta William Blake, que ele diz: tudo que vive é sagrado. E foi Francisco que inventou o presépio, né? A representação do nascimento de Jesus na manjedoura. O primeiro presépio, segundo a história, foi montado no ano de 1223 na cidade de Grétio, quando o Francisco estava lendo o Evangelho de São Lucas. Então foi nesse momento que ele teve a ideia de celebrar o Natal no meio da floresta, recriando o episódio do nascimento de Jesus em uma gruta. E ele fez uma manjedoura, colocando um burrinho e um boi ao lado, né? E as imagens de Jesus, Maria e José foram esculpidas em barro. E havia um altar onde Francisco rezou a missa da meia-noite. E, inclusive, naquela época surgiram relatos de que muitos fiéis que estavam ali na ocasião da missa viram o menino Jesus no colo de Francisco, envolto em luz. E foi em 1210 que o Papa Inocêncio III aprovou a ordem franciscana, né? Em outubro de 1226, no dia 4, então, Francisco, já muito doente, ele acaba falecendo, né, aos 44 anos de vida. E essa data passa a ser comemorativa, então todo dia 4 de outubro se comemora o Dia do Santo, né? E até o fim da vida, Francisco de Assis queria ver o mundo inteiro num estado de exaltação e louvor a Deus, né? Então esse era o propósito dele, né? Era o desejo dele. Bom, é isso, pessoal. Eu vou finalizar esta série com mais o último vídeo sobre o São Francisco, né? Pra gente... Então, entre uma série e outra, eu vou acabar colocando outros vídeos, né? Por exemplo, Giuseppe Ungaretti, né, o poeta italiano, ele provavelmente em breve terá vídeos, pelo menos uns 2 vídeos sobre Ungaretti, né, antes de finalizar a série da poesia mística. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem, deixem o seu comentário que ajuda na relevância do canal também. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.